Aleluia, glória a Deus. Vamos inaugurar hoje um novo parágrafo do Salmo 119, do versículo 81 ao 88. Oremos juntos então, o Salmo 119, do 81 ao 88, todos juntos. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Aleluia. O primeiro versículo deste parágrafo aqui, versículo 81, começa chamando a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Diga: palavra. Aleluia. Bom, existem palavras verticais e palavras horizontais. Palavras horizontais são palavras de homens. De homem para homem, de homem para homem. E às vezes alguém se preocupa assim: mas eu dei a minha palavra. Ou então se preocupa com: fulano me deu a sua palavra, né? Palavras de homens são falíveis. Palavras de homens são falíveis. Confiar na palavra de homens é maldição, porque é confiar no homem, e a Bíblia, a palavra de Deus diz: maldito do homem que confia no homem. A nossa confiança está no Senhor. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Você não pode confiar nem em si mesmo. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 3. Não se esqueçam que estamos estudando Filipenses versículo por versículo, cada quarta-feira aqui, 7h30. Amém? Glória a Deus. Depois, quando você não entrar no céu porque não estudou Filipenses, não é culpa minha. Porque eu estou ensinando Filipenses aqui toda quarta-feira. Filipenses capítulo 3, Paulo fala: nós não confiamos na carne. Ele quis dizer, não confiamos nem em nós mesmos e nem nos homens. A nossa confiança está no Senhor. Não confiamos na carne. Palavra de homem é palavra falível. Nós não edificamos a nossa vida sobre palavras de homens. A nossa vida só pode ser edificada sobre a palavra de Deus. Para ser uma casa espiritual bem edificada, é edificada sobre a palavra de Deus, palavras verticais. A palavra de Deus é a única palavra que veio do céu. A única palavra que veio do céu é a palavra que está escrita aqui, de Gênesis até Apocalipse. Deus não revelou mais nada e não vai revelar mais nada até o fim da história. O que Ele quis revelar foi revelado, se chama Bíblia. O nome da Bíblia, o nome próprio da Bíblia é revelação.
Revelação não é nada que Deus está fazendo hoje. Revelação é o que Deus fez até o final do primeiro século da era cristã, e antes disso durou milênios. Ele revelou a Escritura, ele revelou a sua palavra. Agora, hoje não tem revelação. E Deus não está revelando mais nada, e aqui mesmo na palavra, Deus revelou ao apóstolo Paulo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, que se aparecer a alguém, quem quer que seja, com uma nova revelação, pode saber que isso é anátema, palavra grega que significa maldição. Isso é maldição, não é bênção. Porque o que Deus quis revelar na terra, Ele já revelou. Quer conhecer a Deus? Faça como o homem do Salmo número 1 e medite na palavra de Deus de dia e de noite, porque essa é a revelação de Deus. Essa é a palavra vertical, a palavra que veio do alto, a palavra que já saiu da boca de Deus. Hoje o versículo que diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, quando ele foi escrito assim, é porque a palavra ainda estava saindo da boca de Deus. Isso foi escrito em Deuteronômio, a palavra ainda estava começando a ser revelada. Deuteronômio está no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando Jesus repete essa palavra na tentação, citando a Satanás, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ainda estava procedendo da boca de Deus a palavra, porque Mateus ainda ia ser escrito, Marcos, Lucas, João e o Novo Testamento todinho, até o final do século I, estamos no século 21, há 20 séculos atrás, até o final do século I. Final do século I, a última palavra que procedeu, que saiu da boca de Deus, foi o Apocalipse que ele revelou ao apóstolo João. O Apocalipse termina com uma palavra hebraica que é, diga, amém. Amém, um dos significados é acabou. Agora, nós não vivemos mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos de toda a palavra que já saiu da boca de Deus e que está aqui escrita agora. É aqui na palavra que Ele fala conosco. Amém? É dessa palavra que nós vivemos espiritualmente. Essa é a palavra de Deus. Só teremos novas revelações a família eleita que se encontrará na glória. Aí lá Deus tem coisas para nos revelar durante toda a eternidade. Aqui na terra, a revelação acabou. A Escritura está completa e, como disse Martinho Lutero, sola Escritura, tudo o que nós precisamos é a Escritura. Tudo que você precisa para ter uma vida espiritual plena está aqui, na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, leia, medite, estude, não perca nenhuma das nossas congregações, que você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Fique esperando que Deus vai falar através daquele pé de mamão ali, que Ele não vai falar. Ou através daquela bananeira que Ele não vai falar. Ou através daquele passarinho bem te vi que Ele não vai falar. Ou através de qualquer dito ou dita profeta por aí. Está cheio de falsidade por aí. Cheio de mentira por aí. O diabo tem dominado os crentes e as igrejas porque estão sem palavra. A única coisa que o diabo tem medo é da palavra, porque ela é a espada do Espírito. É a que pode destruir as obras dele. Crente sem palavra, está ótimo para o diabo. Ele engana como engana qualquer descrente.
O mundo jaz no maligno e crentes sem palavra também jazem no maligno. Somente crentes na palavra, alimentados na palavra, sustentados na palavra, nutridos na palavra, fortalecidos na palavra, que tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite, garanto para vocês, o diabo os odeia, os persegue, mas não pode tocá-los. Porque eles têm a arma que pode derrotá-lo, em quaisquer que sejam as circunstâncias. É isso que Jesus quis dizer com Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade. A autoridade está na palavra. Eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esse é o poder da palavra. O poder de Deus é a palavra de Deus. Tem muitos crentes por aí que caíram na tentação de achar que palavra é uma coisa e poder é outra coisa. Aí estão buscando poder fora da palavra. Esse poder é falso e estão rejeitando Jesus, porque Jesus é a palavra. A palavra é o poder de Deus. Então diga, palavra. Muito bem. Começando hoje então este parágrafo, né, que vai do 81 ao 88, né, em hebraico, todos esses 8 versículos aqui, ó, a primeira palavra começa com a letra K. A letra K, que é uma das letras do alfabeto. Esse salmo é um salmo alfabético. Começa com a letra K, que em hebraico é a letra Kaf. Em hebraico não é K, em hebraico é Kaf. Muito bem. O primeiro versículo, 81, o título que nós damos para ele, diga, esperança na palavra. Aleluia. Bom, a nossa esperança nunca, como eu falei agora mesmo de confiança, a nossa esperança nunca deve estar na palavra de homens. A nossa esperança tem que estar só na palavra de Deus. Porque como Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A nossa esperança está na palavra de Deus. Ai daqueles que põem sua esperança em outra coisa, ou em outras coisas, ou em outras pessoas. Quem é de Deus não tem esperança no mundo, não tem esperança na economia, tenho esperança que a economia vai melhorar. Isso é fútil. Quem é de Deus não tem esperanças no mundo, não tem esperanças na economia, não tem esperança no progresso da humanidade, não tem esperança em política, não tem esperança em político nenhum, não tem esperança em nenhuma ideologia. Quem é de Jesus só espera nele. Ele é a palavra. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na palavra. Tudo isso aí vai passar. Toda essa sociedade mórbida de seres humanos que jazem no maligno vai passar. Jesus governa sobre tudo. É nele a nossa esperança. Aleluia. Muito bem. Então diga de novo, esperança na palavra. Os tradutores em português aqui da nossa tradução, que nós gostamos de usar, que é a mais próxima, viu? Essa tradução que nós usamos aqui é a mais próxima da língua hebraica, tá? Eles traduziram assim, que o salmista está como que desabafando diante de Deus e dizendo, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Repitam.
Amém. Assim os tradutores colocaram em português, mas vamos ver, fica mais claro a partir do hebraico. Aquela primeira letra lá que parece um C ao contrário, com um pontinho dentro, do lado de lá, hein? Que hebraico lê de lá para cá. Né? Aquela lá é a letra K em hebraico, K em hebraico é a letra Kaf. Aí você tem a palavra Kaletá, Litishuatha, Nafshi, Lidvareha e Haliti. É isso que está escrito ali em hebraico e é assim que o versículo foi escrito, tá bom? Nessas palavras aí, diga Kaletá, Liteshuatha, Nafshi, Lidvareha e Haleti. Bom, o Kaletá aqui desfalece, como está em português. Até aí tudo bem, só que ele tem um sentido diferente, tá? Tem um sentido diferente, que nós vamos ver daqui a pouco, do desfalece-me que está no versículo em português. Então, primeira palavra, Kaletá. Segunda palavra, diga, Liteshuatha. Essa palavra parece grande aí, porque em hebraico eles juntam as palavras e viram uma palavra, o que é 3 palavras vira uma palavra às vezes. O li é na ou pela, tanto faz. Aí começando do teshuate até o ti, teshuate até o ti é a palavra salvação. E as 3 últimas letras ali, o K, o H e o A, que a gente pronuncia Ra, significa tua. Na salvação tua. Então, ou pela, né? Desfalece pela tua salvação. Terceira linha, primeira palavra, diga nafshi. Nafshi é você dizendo minha alma. A minha alma. A alma em hebraico é nefesh. Mas para falar minha alma, tem que mudar. Fica nafshi, alma minha, minha alma. Então, desfalece pela tua salvação a minha alma. Penúltima palavra, que também é um pouquinho grande, diga lidvareha. Lidvareha também tem 3 coisas. O li, que é o mesmo li do tishuatha, é na ou pela. Divare é palavra. E ó, tá vendo o K, o H e o A? De novo, Ra é tua, falando para Deus, tua. Pela palavra tua, pela tua palavra, tá? Em hebraico e nas línguas meso-orientais, línguas do Oriente Médio, tá? Hebraico, árabe, arábico, essas línguas todas, elas são diferentes da nossa quando usa os pronomes possessivos. Porque a gente usa o pronome possessivo antes, né? Meu Deus, não é isso? Eles usam Deus meu. Contrário, coloca no final. Deus meu, né? Eles não falam minha casa, eles falam casa minha. Eles não falam minha mulher, eles falam mulher minha. Eles não falam meu filho, eles falam filho meu. Por isso que nós temos o Pai Nosso, porque teve essa influência. Não está nosso Pai, está Pai Nosso. Por isso Jesus disse na cruz, Eli, Eli, Deus meu, por que me abandonaste? Então, é no final que vem os pronomes possessivos. Então, aqui é na palavra tua, mas em português a gente vai dizer na tua palavra. Última palavra agora, diga ihaleti. Ihaleti é o verbo esperar na primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Eu espero. Ihaleti, eu espero. Pela tua palavra eu espero. Então, kaletali teshuati hanafshi lidvareha ihaleti. Em português, deveria estar assim em todas as Bíblias, ó. Desfalece pela tua salvação a minha alma. Pela tua palavra eu espero. Repito.
Muito bem. Em português, a forma estrutural como o versículo foi construído em português, dá a impressão de sofrimento. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Dá uma expressão uma ideia de sofrimento. Em hebraico, não. Em hebraico, dá a ideia de aspiração. Aspiração. Desfalece, olha só, estou desfalecido. Desfalece pela tua salvação a minha alma. Ou seja, o sentido no hebraico é assim: Senhor, eu estou ansiosamente esperando que o Senhor venha me buscar. Esse é o sentido. Tá? Eu não estou sofrendo, desfalecendo a alma, não. Eu estou ansioso, a minha alma desfalece de ansiedade. Eu anseio pela vinda do Senhor, eu anseio que o Senhor venha logo me buscar e completar em mim essa obra, que é a obra da salvação. Glória a Deus. Isso significa: desfalece pela tua salvação a minha alma, mas enquanto o Senhor não vem, eu fico esperando pela tua palavra eu espero. Quando o salmista, lá no Antigo Testamento, ele diz a Deus: pela tua palavra eu espero, aqui é uma profecia messiânica. Uma profecia, o Antigo Testamento todo foi escrito profetizando a primeira vinda de Jesus. O salmista sabe que Deus vai enviar Jesus, que Deus vai enviar o seu ungido, e que esse ungido é a sua própria palavra. Ele sabe que Jesus é a palavra. Ele diz: eu estou esperando o Senhor enviar. Estou esperando o Senhor enviar a tua palavra. Porque o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, já são palavra de Deus, mas são palavras preparatórias para aquilo que Deus iria enviar com Jesus. Aí a palavra que Deus tanto queria transmitir veio através de Jesus e se estendeu por todo o Novo Testamento. Por isso que nós temos que entender, toda a Bíblia é palavra de Deus, mas o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais profundo do que o Novo Testamento, do que o Antigo Testamento. O Novo Testamento tem mais luz do que o Antigo Testamento. As coisas reveladas no Antigo Testamento, Paulo chama essas coisas, em Colossenses capítulo 2, Paulo chama essas coisas de sombra das realidades vindouras. O Antigo Testamento era sombra, o Novo Testamento é luz. Pedro escreve numa de suas cartas que os próprios profetas do Antigo Testamento receberam essas palavras, mas eles mesmos muitas vezes não tinham ideia do que elas significavam ou de como elas iriam se cumprir. Isaías, por exemplo, recebeu a palavra, Isaías 7,14, né? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele não sabia quem era essa virgem e como isso ia se cumprir, mas ele recebeu isso como palavra de Deus e ficou anunciado para o povo da antiga aliança. Aliás, só fazendo um adendo aqui, em hebraico não está escrito a virgem conceberá, está escrito a jovem conceberá.
Não é uma jovem qualquer, é a jovem, porque era uma mulher específica. Maria foi uma mulher específica. E não fala a virgem, fala a jovem. E os tradutores em português traduziram por virgem, porque naquela época a virgindade estava na moda. Toda jovem era virgem. E se alguém descobrisse que uma jovem solteira não é mais virgem, tinha 2 penas de morte a ser escolhidas e infligidas a ela pelos próprios pais: ou apedrejamento, ou queimá-la viva, se não fosse mais virgem. Se essa lei volta, hein? Então, por isso, a jovem conceberá. O Isaías, quando escreveu isso, falou: poxa, como que uma virgem, uma jovem vai conceber sendo virgem? Ele não sabia como isso ia acontecer, mas hoje nós já temos isso revelado no Novo Testamento. O Espírito Santo foi quem concebeu Jesus no ventre da Virgem Maria, da jovem Maria, que enquanto jovem ainda estava noiva, não estava casada ainda, estava noiva de José e achou-se grávida por obra do Espírito Santo. Aí o Isaías, poderia, se estivesse presente naquela data, já havia morrido há muitos séculos, saberia como a sua profecia ia se cumprir. Então o Antigo Testamento, ele é mais obscuro, enquanto o Novo Testamento é mais claro, tem clareza. Por isso que o salmista fala assim, eu espero pela tua palavra, estou esperando que o Senhor venha trazer para nós maiores esclarecimentos, maior entendimento. Olha, no Antigo Testamento, eles não tinham revelação. Nenhum dos 39 livros traz a revelação mais coerente do pós-mortem, do que acontece após a morte com os seres humanos. Muitos deles até não tinham esperança. Até Davi chegou a escrever no livro dos Salmos: Senhor, na morte quem te louvará? Do sepulcro pode subir a ti algum louvor? Quem na morte se lembrará de ti? Eles não tinham ainda uma teologia revelada no Novo Testamento, que se chama escatologia pessoal. Qual é o fim pessoal de cada vida aqui nessa terra? Como que é o fim dessa primeira etapa de nossa existência, com a morte física, começando a segunda etapa? Para onde vão as almas? Para eles, o máximo que eles entendiam era o Sheol, ou o Hades, que era uma prisão, e ali acabou. Era como se fosse um fim. Eles não tinham ainda a revelação, que só veio no Novo Testamento, a revelação da ressurreição, que todos os mortos vão ressuscitar. Daniel chegou a ter essa revelação. O único exclusivo foi Daniel, porque Deus revelou a Daniel coisas do fim, que Daniel, de tanto não entender o que Deus estava revelando, que Daniel chegou a ficar doente com as revelações que ele recebeu. O que significa isso? As revelações eram tão fortes, que eram revelações a se cumprir no Novo Testamento, quando Jesus viesse, quando o Novo Testamento fosse revelado e tudo fosse esclarecido, que Daniel escreve no seu livro, mas ele fica até doente por serem tão profundas revelações que não chega ao entendimento dele. É assim que homens verdadeiramente de Deus, mulheres também verdadeiramente de Deus, na antiga aliança sentiam. Eles sabiam que tinha algo tremendo à sua frente,
a ser revelado, algo muito grande à sua frente, que Deus ainda iria revelar, e eles ficavam ansiosos por isso, até porque o próprio Antigo Testamento, ele vinha sendo revelado. Na época de Davi, ainda não estava revelado nada de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Todos esses vieram depois de Davi. Então Davi escreveu Salmos, teve muitas revelações de Deus ali, mas ainda faltava muito do Antigo Testamento a ser revelado. O Antigo Testamento só terminou lá no profeta Malaquias, séculos depois de Davi, séculos depois de Isaías, de Jeremias, muitos, até milênios depois de Moisés. Então, pensa bem, hoje nós temos a Bíblia toda completa, mas eles viveram em tempos em que a Bíblia ainda não estava completa, estava sendo revelada. Então eles não tinham acesso a muita coisa que hoje nós já sabemos, que hoje nós já temos acesso, especialmente com a chegada do Novo Testamento. A chegada da palavra. É isso que o salmista ansiava quando ele diz aí na parte B do versículo: pela tua palavra eu espero. O salmista está aqui, no livro dos Salmos. O livro dos Salmos ainda foi escrito, coletânea de salmos ainda da época de Davi, da época de Salomão, da época dos descendentes de Corá, da época de Asaf, antes de todos os livros proféticos do Antigo Testamento e antes de todo o Novo Testamento. Eles não tinham ideia do que Deus ainda ia revelar para frente. Nós hoje temos tudo o que Deus quis revelar. Temos tudo o que Deus quis revelar. Por que Deus fez isso conosco? Está lá escrito no último versículo de Hebreus, capítulo 11. Porque Deus tinha para nós coisas superiores do que tinha para eles. Por isso, nas palavras de Jesus, nós somos o povo a quem muito foi dado. E a quem muito foi dado, de quem muito foi dado? Porque se homens e mulheres de Deus foram fiéis a Deus, conseguiram santificar as suas vidas, mesmo antes de ter toda a palavra revelada, nós agora que temos toda a palavra revelada, não temos desculpa nenhuma de não ser santos, de não ser santificados nessa palavra, porque a palavra toda chegou a nós. Somos privilegiados, temos a luz. Se cumpriu o que Isaías disse que ele não entendia. Sobre o povo que jazia nas trevas brilhou uma grande luz. O sol da justiça, que Malaquias também pregou no último capítulo, Malaquias 4, último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias, como último profeta literário, o último profeta que escreveu, diz: pronto, agora vai acabar a noite e nascerá o sol da justiça, nascerá o sol da justiça, que é Cristo Jesus, a nova aliança. Ou seja, a noite do Antigo Testamento estava acabando com Malaquias, a revelação mais obscura, mais difícil, estava acabando, e agora vem a luz, o sol da justiça. Jesus vem brilhando, brilhando tanto que Paulo fica cego, brilhando, porque tem muita luz. O Novo Testamento é muita luz, o Novo Testamento é iluminação, é Cristo Jesus iluminando. Por isso ele diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Aleluia. É importante versículos como esse, porque o Salmo 119 todo é um salmo que anuncia para nós o que é a palavra de Deus, o que faz a palavra de Deus. Ok? Jesus chegou com tanta luz que ele fez no Sermão da Montanha certas comparações. Olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele estava dizendo, olha, eu vou trazer mais luz sobre aquilo que foi dito no passado. Porque o que foi dito no passado ainda soava de maneira obscura. Então Jesus diz, eu venho esclarecer para vocês. Se aquelas pessoas que leram no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos estava escrito, não adulterarás, e elas então pensaram que, né, adulterar era cometer o ato concreto de adultério, que no Antigo Testamento era punido com pena de morte. Mas Jesus falou assim, eu porém vos digo, vou jogar mais luz em cima disso. Aquele que olhar com olhar libidinoso ou desejando uma mulher, eu acho que isso vale para o contrário também, tá? Mulher olhando para homem, já adulterou com essa pessoa no seu coração, diante de Deus já é adultério. Olha como Jesus trouxe mais luz. Vocês ouviram lá o que foi dito, né? Não matarás. E aí, as pessoas que receberam essa palavra ainda entenderam ela de forma mais obscura. Entenderam que esse mandamento se referia, né, a não cometer o homicídio, não cometer o assassinato concretamente. Aí Jesus vem, peraí, eu vou lançar mais luz em cima disso. Aquele que odiar alguém já é assassino diante de Deus. Não precisa matar fisicamente para ser um assassino. Se odiar, já é um assassino. Viu? Aí lá no Antigo Testamento eles disseram assim, né? Eles ouviram falar assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se o teu próximo te causar algum dano, ele te deu o direito de você devolver o dano a ele. Aí surgiu olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Aí Jesus veio e falou, eu vou lançar mais luz em cima disso aí. Agora não é mais assim não. Agora você vai amar o próximo como eu amei você. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por isso, se agora alguém bater na sua face, oferece a outra para ele. Se alguém te levar na justiça para tirar a tua túnica, entrega para ele também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2 com ele. Até hoje é defendido aí na justiça dos homens, por isso que a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que a justiça dos homens é trapo sujo de imundícia. Na justiça dos homens existe uma coisa aí que se chama legítima defesa. Jesus trouxe luz sobre isso. Não existe, nenhuma defesa é legítima. Jesus diz assim, ó, não resistais a quem quer te fazer algum mal. Deixa ele fazer. E ame ele ainda. Ame os seus inimigos.
faça o bem aos que os odeiam, orai em favor dos que vos perseguem, abençoa-os, não os amaldiçoeis. Olha como Jesus trouxe mais luz. Isaías não sabia de quem ele falava, ou como aquilo ia se cumprir em Jesus, quando ele escreveu Jesus falando: apresentei a minha face para os que me arrancavam a barba, apresentei as minhas espáduas, as minhas costas, para que nelas eles abrissem longos sulcos pelas chicotadas. Traspassaram minhas mãos e meus pés, eu me entreguei para isso. Se você quer se vingar, esse aqui Jesus ensina, de quem fez algum mal contra você, é porque você é igualzinho a ele. Não tem diferença nenhuma. Vão os dois para o mesmo inferno. Aquela pessoa que você odeia porque fez algum mal com você, você vai ficar abraçadinho com ela no lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. Porque você é igual a ela. Que você é igual a ela. Quer ser diferente? Seja igual a Jesus. Isso é ser cristão. Cristão é não ser mais igual a si mesmo. Cristão é ser igual a Jesus. Cristão é dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso eu penso como Cristo, eu falo como Cristo, eu ajo como Cristo, eu me comporto como Cristo, eu me conduzo como Cristo, eu vivo como Cristo, eu reajo a todas as situações como Cristo e não como eu. E como Cristo quer que eu reaja, está tudo aqui na sua palavra, e especialmente no Novo Testamento, que é luz, que traz essas coisas com toda clareza, com toda franqueza. Aí quando eu falo isso, né, eu vejo na cabeça de todos vocês assim um ponto de exclamação, e vocês dizendo assim: mas isso é muito difícil. Cada um pensando na sua própria situação de vida e falando: mas isso é muito difícil. A dificuldade que você enxerga nessas coisas é um sinal do que falta em você para se santificar. Quanto mais você se santifica, aquilo que era difícil começa a se tornar mais fácil. Quanto menos você se santifica, fica mais difícil obedecer o Evangelho. Sem santificação, por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque sem santificação, que é na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação envolve transformação, e a transformação significa mudança radical. Pessoas que estão em transformação, elas vão sentindo isso. Olha, antigamente, diante disso que eu estou passando, eu reagia de um jeito, mas agora eu estou reagindo de maneira diferente, porque Deus está agindo muito na minha vida, porque verdadeiramente Deus está me santificando, né? Deus está me santificando. Por isso que diante da pregação do Evangelho, às vezes as pessoas ficam desanimadas: eu nunca vou chegar lá. Vai sim, passo a passo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha como nós somos muito mais abençoados do que o povo da antiga aliança.
O salmista está dizendo: eu estou esperando, Senhor, pela tua palavra eu espero. Eu já entendi algumas coisas que o Senhor deu, porque o Senhor já revelou. Quando o salmista escreveu esse salmo, já existia a Torá, o Pentateuco, já existia o livro de Josué, já existia o livro dos Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel já existia, tá? Já existia 1 e 2 Reis, talvez, o final de 1 ainda não, o 2 Reis ainda não, Esdras ainda não, daí para frente nada existia. Ele já tinha alguma palavra, mas ele sabia que Deus tinha mais palavra para revelar. Eu espero pela tua palavra. Hoje nós já temos toda a palavra que Deus quis revelar, e a palavra pela qual nós esperamos agora é a que Ele vai revelar lá na glória. Quem é que vai estar na glória recebendo a palavra que Deus tem para revelar? É aquele que espera tanto pelas revelações da glória, que se enche da revelação que já foi dada na terra. Amados, olha, não adianta, que eu sei muito bem disso. A maioria dos crentes de hoje não quer saber de Bíblia coisa nenhuma. Nem leitura eles têm. É uma preguiça desafortunada de ler Bíblia. Como é que essas pessoas vão estar no céu recebendo as palavras profundas que Deus vai revelar para nós na glória, se aquelas que Deus revelou aqui na terra, eles não têm o menor interesse por elas? O céu é para aqueles que têm o seu prazer nessa palavra que foi revelada. O salmista do Salmo número 1, o que ele tinha para meditar, no máximo até a metade do primeiro livro dos Reis, de Gênesis até o primeiro livro dos Reis. Mas eu medito nela de dia e de noite. Hoje nós temos toda essa revelação para uma cambada de crente preguiçoso, que não tem o seu prazer em Bíblia, tem o seu prazer no mundo, tem o seu prazer nas coisas do mundo, tem o seu prazer nas diversões do mundo, nos filmes do mundo, nas séries do mundo, nos desenhos do mundo, nos jogos do mundo, nos videogames do mundo, nos passeios do mundo, nas viagens do mundo, nas coisas do mundo. Mas Bíblia, um fiapinho de leiturazinha de vez em quando. Não vai longe, esse povo não vai longe não, irmãos. O mais longe que eles vão é Lago de Fogo. Tem gente que gosta tanto de lago, que Deus está preparando um lago para eles. O céu, a nova Jerusalém, é para aqueles que amam a Deus, onde estão preparadas as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam têm os seus olhos na palavra, sola a Escritura. E, como diz a primeira parte do versículo, ao meditarem na palavra de Deus, suas almas desfalecem. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Por isso que em alguns versículos aqui, poucos versículos do Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de maravilhas. Que eu contemple, Senhor, as tuas maravilhas. As maravilhas são maravilhas extra-criação, são maravilhas reveladas na Bíblia. São doutrinas maravilhosas, verdades maravilhosas. Eu conheci um pastor uma vez que estava viajando aí, ganhou uma viagem, foi viajar, e estava com outros pastores. E foi outros pastores que vieram falar para mim: o pastor fulano de tal ali
só gosto de Bíblia. Porque assim, porque a gente estava passeando de trem ali na Europa, né? E todo mundo olhando pela janela, olha aquele lugar, né? Olha tudo isso. E ele não olhava para nada, ele estava sentado no trem lendo a Bíblia. E chegaram para ele e falaram assim: você não quer ver as maravilhas de Deus lá fora? Ele falou: não, eu sei que tudo lá é maravilhoso, mas não tem nada tão maravilhoso quanto a palavra. Já faleceu esse pastor, lá de São Paulo. Era apegado à palavra de Deus. É assim as pessoas que vão morar no céu. São apegadas à palavra de Deus. A alma delas desfalece diante da palavra de Deus, porque é palavra de salvação. Quem não conhece a Deus vive muito na filosofia grega. Qual é a filosofia grega antropológica? Que o ser humano é um ser para a morte. E como o ser humano é um ser para a morte, o que eles devem fazer? Aproveitar a vida. E daí vem um ditado: comamos e bebamos que amanhã morreremos. É assim que as pessoas sem Deus vivem, e é por isso que o mundo jaz no maligno, por isso que o Espírito que atua nessas pessoas não é o Espírito Santo, é o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Porque aquelas pessoas nas quais quem atua é o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, a toda a palavra. Já teve várias pessoas que eu preguei por aí afora, né? Falam assim: Edivaldo, você também é fanático na palavra. Eu falei: não, fanático é pouco para mim. Eu não sou fanático, porque fanático vem de fã. Eu não sou apenas fã da Bíblia, não. A Bíblia é a minha vida. E ela não é a minha vida porque eu sou pastor, não. Ela é minha vida porque eu sou filho de Deus. E ela é a minha vida porque é Jesus. Jesus é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que fica bravo por aí quando a gente prega aqui sobre a eleição, que só os eleitos serão salvos, e eles são poucos, porque são poucos escolhidos. Porque só poucos serão salvos? Porque a maioria não gosta de Bíblia. A maioria não gosta de palavra. A maioria quer ir para o céu não porque ama a Deus, mas porque ama a si mesmo e quer escapar do inferno. Não vai escapar. Deus disse isso lá em Isaías 13: não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. E em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. A maioria está só querendo cumprir uma tabelinha, vem no culto de vez em quando para dizer: Deus, ó, eu vim aqui, tá? Participa de vez em quando, dá alguma merrecazinha de dízimo, de ofertinha. Eu estou aqui, Senhor, eu estou cumprindo meu papel porque eu quero ir para o céu. Quer ir para o céu, mas não ama a Deus? Porque quem ama a Deus se apega à palavra. João capítulo 1, versículo 1, traduzido do grego que o apóstolo João escreveu para o português, é assim: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. É o próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso Jesus, o próprio Deus, disse: eu sou, esse é o nome de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ou seja, eu sou a palavra. Eu sou a vida. Quem verdadeiramente conheceu Jesus por uma genuína conversão, não tem olhos para outra coisa. Eu quero a palavra de Deus na minha vida.
pode acontecer o que acontecer. Eu quero a palavra de Deus na minha vida. Porque essa palavra é a vida e fora dela não há vida. E eu desfaleço, minha alma desfalece por aquilo que Deus ainda tem aí na frente para mim. Aleluia. É isso que significa esse desfalecer. Minha alma clama por ti, minha alma geme por ti, minha alma anseia por ti, minha alma deseja a ti. Eu não quero outra coisa, porque não há outra coisa nem outra pessoa que me satisfaça. Eu não tenho um bom casamento, completando hoje 36 anos de casado. Eu não tenho um bom casamento porque a minha mulher, Elaine, minha esposa, me satisfaz. E nem porque eu a satisfaço. Nós temos um bom casamento porque Jesus me satisfaz. E porque Jesus satisfaz a minha esposa. Casamentos falidos são aqueles que casaram pensando que o seu cônjuge vai lhe satisfazer. Não vai. Se não tiver Jesus, não tem cônjuge nenhum que satisfaça. Quem satisfaz e preenche é Jesus. E um casal onde os dois são preenchidos por Jesus, onde os dois são transbordantes de Jesus, onde os dois têm a vida com abundância que Jesus veio trazer, eles vão viver muito bem, porque um é apenas acréscimo na vida do outro. O principal e essencial elemento aí é Jesus. Aleluia. É assim que Jesus age. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Lembra desse cântico? Jesus é maravilhoso. Tem nos 3 palavrinhas aí das crianças. Muito bem. E Jesus é a palavra, irmãos. Por isso, desde o primeiro dia da minha conversão, o Espírito de Deus me guiou na palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu anuncio a palavra de Deus. Como pastor, eu não tenho nada melhor a oferecer a vocês do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus te satisfizer, te preencher, aleluia. Se não, se você precisa de outras coisas, isso é entre você e Deus. Mas tem algo errado aí. O Senhor preenche tudo.